E aí, tudo bem? Meu nome é o Erix, eu tenho 27 anos e há 2 anos atrás eu tava literalmente quase que passando fome. Eu tive que vender pano de chão no Farol só pra poder ajudar minha família, mas graças a Deus tudo isso aí passou e eu fiquei milionário usando somente esse celular aqui, ó. Aqui da minha casa eu consigo fazer mais de 100 mil reais por mês. Eu falei esse valor só pra não te assustar, porque eu consigo fazer muito mais do que isso. E na verdade, eu ia mentir ou omitir isso aqui pra você, porque tem muita gente que não gosta quando vê um cara sem estudo, sem faculdade, se dando bem na vida. E você quer ver essas pessoas ficarem com mais raiva ainda? É ver um cara que não tem estudo, ajudando outras pessoas que não têm estudo, não têm faculdade, a ficarem ricas. E eu poderia aqui ficar contando pra você todas as dificuldades e humilhações que eu passei antes de conhecer esse novo mercado, mas como o meu intuito aqui não é te convencer a nada, eu não vou ficar contando pra você historinha triste pra boi dormir. Agora, presta muita atenção aqui em mim. Esse aqui é meu resultado. Agora, esse aqui é os resultados das pessoas que eu já ajudei. Mais uma prova do que eu falei pra você é verdade. Tá vendo essa plaquinha preta aqui, ó? Você vai perceber que eu tenho 2 plaquinhas dessa. Significa que a pessoa já conseguiu faturar mais de 1 milhão em comissões na plataforma. Para ser mais exato, significa que a pessoa conseguiu sacar mais de 1 milhão em comissão. A própria plataforma presenteia todo mundo que consegue atingir essa marca com essa pulseirinha e aí você se torna black na plataforma. E para não ser hipócrita, eu não te garanto que você vai ganhar uma dessas. Mas eu te garanto que se você seguir o que eu tô falando, você pode ganhar de 3 a 5 mil por mês utilizando apenas o seu celular. Esse aí mesmo que você está me assistindo. Seguinte, o Flamengo faz o resultado no primeiro tempo e no segundo tempo recua, tira o pé. Sim. Nem sempre isso vai ser possível, porque como eu falei, você vai pegar times que podem, em bolas paradas, te criar dificuldades, né? E aí você tem que voltar ao jogo. Mas eu acho que o Flamengo, sem dúvida alguma, é o melhor futebol a máxima do futebol do Brasil é você, nesse momento, pela questão técnica, né? A máxima do futebol é, no menor tempo possível, você implicar uma intensidade que você consiga resolver o jogo. Porque, obviamente, quanto mais você é intenso, mais você se desgasta, menos chance você tem de coordenar a sua capacidade. Isso é absolutamente científico. Então, o Flamengo ele tenta, em períodos em que ele impõe esse ritmo, matar o jogo, como qualquer outra equipe, entendeu? O risco que o Zé explica é se você acaba recuando um pouquinho antes do necessário. O Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil, ele fez um 2-0, que era um ótimo resultado, mas ele, para mim, deu um pouco mais de chance, ele relaxou antes, ele jogou esse excesso de confiança, na minha visão, cedo demais. Em que ele poderia, no Maracanã, levar um gol que pudesse ser perigoso e tal. Beleza, não levou, foi para Guayaquil, resolveu a parada. Então, naquele jogo eu chamava atenção em relação a isso. Em alguns momentos o Flamengo tem que aprender a trabalhar com esse momento em que agora eu posso dar um respiro, posso me recuperar fisicamente dentro do jogo e tentar entender e controlar as ações do adversário. Sabe por que eu acho que o risco de ontem era menor? Quando você cita o jogo do Barcelona de Guayaquil, talvez isso esteja fresco na memória do torcedor, porque foi há pouco tempo. Ali, eu até pontuava, ali o Flamengo não tinha o controle absoluto do jogo. Tinha um Barcelona que incomodou muito no início. Ontem, no segundo tempo, fez o Diego Alves trabalhar. Vou chegar nesse ponto. O Flamengo achou os gols, construiu os gols, mas no momento que sofria com o Barcelona, ele faz o 2-0. Não necessariamente ele tinha condições ali, contra um adversário razoavelmente qualificado, de dizer se estava relaxando, se não estava, e ditar o ritmo. Ontem, o Flamengo, desde o início do jogo, ele dita o ritmo. É ele quem acelera, é ele que constrói. E no segundo tempo é natural, é como aquele 3-0 com o Corinthians. Lembra, Zé, na Neoquímica Arena? O Flamengo constrói no primeiro tempo, ditando o ritmo, controlando. No segundo tempo vai cair. O calendário impõe isso, o desgaste impõe isso. Aí no segundo tempo, o relaxamento, e quando sai o 3-1, é diferente de estar 2-0 e tomar um gol. Ficar na raiva. Claro. Tinha 3-1, mas tinha uma margem. Então, ontem tinha o controle, que para mim é a parte mais, sabe? Quando você fala também dos reservas, só para pontuar, os reservas, para mim, são muito potencializados por quando Felipe Luiz titular e Andrés Pereira titular funcionam bem. O que esses dois jogadores fazem no Flamengo desfalcado, para mim é um negócio assim de outro mundo. Felipe controla, Felipe acha espaço, Felipe recua. Felipe está quase sempre equilibrando onde o time está desequilibrado. Está achando ele espaço é um auxiliar entre linhas. técnico em campo. Exatamente. Ele facilita muito, por exemplo, um trabalho do Michael. O Andrés facilita muito um trabalho pela direita. A dobradinha que o Kennedy fez ontem com o Mateuzinho, por exemplo, passa muito pela movimentação do Andrés. O Kennedy, que muita gente falava que o Kennedy era o jogador de corredor, né? Ontem ele vem,
troca com o Andrés. Mas ele já fazia dentro, isso, então. Abre Aí o corredor pro Mateuzinho. Então, assim, esses dois jogadores, pra mim, potencializam muito o restante do time. E acho que tem dentro do Renato, porque o Renato precisa enxergar isso. O Kennedy já fazia isso no Hirona. O coletivo, não, esses dois potencializando. Entendeu o que eu falo? Sim. Esses dois potencializando. Porque quantas vezes a gente sentou aqui pra falar, mas o time reserva não tem que... O Sormani mesmo batia muito nessa tecla. Não, mas calma aí. O elenco não é qualificado, então o time reserva não tem que responder. Esse time reserva não respondia com controle, com imposição, como fez ontem. Passa por esses dois que eu citei, que são titulares, potencializando. Sim, o coletivo. Você tem Kennedy, tem Mateuzinho, tem Michael, tem Pedro. Granada. Isso eu acho que constrói ali. Granada. Eu sempre confundo o Hirona e o Granada. O Hirona era o do Douglas Luiz. Mas enfim, eu tô dizendo que no Retafe Retafe eu acho bonito. Retafe. Hirona e Retafe. Hirona, Retafe e Granada, que óbvio tem o G, não dá pra fazer. Mas enfim. Mas fala pro nosso público que é o Getafe que eles estão acostumados. Eles não são obrigados a ter a sua pronúncia. Não, é que eu me acostumei, mas é normal. Eu quero ouvir o Sormani. Isso aí não interessa. Pra passar pro Sormani só, o Kennedy já fazia isso no futebol espanhol. Sim, ele já era um jogador muito mais por dentro. Ele entrava muitas vezes para trabalhar da faixa no meio campo, para abrir o jogo e não o inverso. Sim. Como ele no Chelsea era utilizado, né? Quando ele tentou jogar no Chelsea, ele era o cara da beirada para tentar cair um pouco por dentro. Então eu vejo que esse exercício... Isso no Retafe? Nos dois, no Retafe e no Granada também. Não, olha aqui, o Kennedy, acho que a questão dele era a questão física. Ainda é a questão física, né? Ele não aguentou jogar os 90 minutos, mas ele, em condições físicas, ele adequado a esse espaço que ele precisa ocupar no campo, ele é um jogador brilhante. É difícil, porque aí você pensa assim, se o Everton Ribeiro tiver em boa dele era fase... a forma física. Então, questão física. Ele está aprimorando. Se tiver em boa fase, o Everton Ribeiro é difícil. Agora eu quero saber o seguinte, o Sormani estava falando muito aqui, cobrando isso, né? Falando, esse time reserva do Flamengo, esse time, quando não tem os 11, ele precisa mostrar mais bola. E aí, Sormani, a gente pega agora essa continuidade, esses 3 jogos. Vou pegar a data FIFA, quando o Flamengo está bastante desfalcado. No primeiro turno, o Flamengo fez 3 pontos nesses mesmos 3 jogos. Ganhou só do Fortaleza, perdeu para o Bragantino, perdeu para o Juventude lá no Polo Aquático. Agora faz 7. Te satisfez? Você acha que é isso que você esperava do Flamengo, ainda que sem os jogadores principais? Exato, Dani. Eu esperava isso, né? Porque o elenco do Flamengo é o melhor elenco do futebol brasileiro, né? Eu acho que ninguém questiona isso, né? E então a gente esperava uma produção melhor do Flamengo, muito melhor, com esses jogadores aí. O Flamengo consegue fazer vitórias, somar pontos, continuar a caça do Atlético, mesmo sem esses jogadores, até porque o Atlético também está desfalcado. O Atlético, assim como o Flamengo, também está desfalcado. O Atlético não teve o Júnior Alonso, o Atlético não teve o Vargas, ele não teve o Savarino, ele não teve o Arana, ele não teve o Hulk ontem, o Diego Costa saiu no intervalo do jogo. E o Atlético teve um volume de jogo no segundo tempo, que encontrou os seus gols, trabalhou para isso. Por que só o Renato que reclama? Eu não vejo o Cuca reclamar. Eu não vejo. O Cuca tá lá quietinho na dele, faz o trabalho dele, até logo. O cara, ele trabalha no silêncio. Agora, eu queria falar um negócio. Vocês falaram, né, de ontem, ganhou, e não teve data FIFA, não teve jogo de quarta e domingo, não teve desfalque, não teve nada, o discurso do Renato foi outro. No jogo passado, que ele fez todo esse discurso, o Flamengo ganhou do Fortaleza fora de casa por 3-0. Jogando bem. Mas vinha de um empate 1-1 com o Red Bull. Sim. O Bragantino. Eu não sei se de repente... Porque eu canso de dizer isso. Trabalhar no Grêmio, pro Renato era uma coisa, no Flamengo é outra. No Grêmio ele mandava. Até a estátua tem lá. No Flamengo não. No Flamengo ele não manda. Ele é mandado. Ele é empregado. Quem manda lá no futebol é o Braz. É o Marcos Braz. Então, muito provavelmente, acho eu, não é uma informação, é só uma impressão. Alguém deve ter chegado para ele e falado assim, escuta, chega, velho. A gente gasta um dinheirão danado para você vir a público e destruir o nosso elenco? Ficar reclamando da ausência de 4 jogadores? Exato. Que isso? A impressão, não é informação, volto a dizer, a impressão que dá é que o Braz, perdão, gente, é que o Braz chegou nele e falou isso, escuta, a troca do que a gente investe tanto assim? Por que nós somos o time que mais compra no Brasil? Para quando chegar nesse momento, não ter que ficar ouvindo o treinador falando essas bobagens no intervalo, na coletiva após jogo. Então para de reclamar e trabalhe o time.
Então, venceu, fez um primeiro tempo Se foi isso, fabuloso, surtiu efeito. não teve um pio. Não, eu acho que foi. E pode até ser sua impressão, Sormani. Porque no Flamengo, repito, Pode até ser a sua opinião em cima disso, que eu acho que é o que a gente bate na tecla aqui, toda hora. Pô, os caras gastam 200 milhões de elenco, Sormani. Poxa, ninguém gasta 200 milhões de elenco pra ficar reclamando que o time titular não tá fora. Exatamente. Exatamente. Eu acho que tem uma outra situação também. Então gasto menos, Claro. Tem uma outra situação tentando fazer o advogado do diabo, mas ele não vai verbalizar isso. Eu senti ontem o Flamengo, a gente comentava aqui que já não era a primeira formação com Arão, Maia e Andrés. Repete. A continuidade, a tal da repetição. Facicani gosta muito. Então, assim, é um processo. Não adianta você só quando tem uma convocação, tudo bem, vai atirar, vai expor sua opinião, vai bater na tecla do que você pensa, que você é contra o calendário. Acho legítimo, acho justo. Mas só isso não resolve. Quando você repete, trabalha e tem uma maneira, estabelece uma situação, porque ontem aquilo é pensado. Ontem aquilo não é do nada. Você sobe a marcação, você vê uma linha de 5, você movimenta para confundir essa linha de 5, você puxa o Felipe Luiz por dentro para puxar a linha de 5 e abrir espaço. Isso tudo é pensado. Então, assim, é quando a gente senta aqui e fala, não é só a reclamação, tem o trabalho. Quando tem o trabalho, esse elenco tem que responder. Ontem ele respondeu. Você não acha que passa também por essa questão da data FIFA, não? Porque assim, o saldo dessa data FIFA, no fim das contas, ele é muito positivo. No meu entendimento, ele é o que se esperava. São 7 pontos. A gente falava aqui, se eu não me engano, eu acho, Dani, semana passada, você perguntava qual era uma projeção dessa data FIFA. Sim, a gente fez essa projeção dos 7 pontos. Entre 7 e 9 pontos, estaria tudo bem. Ele é positivo. Só que eu acho que tem muito também de marcar a posição.